E esta definição de gene, né, o segmento de ácido nucleico que codifica para um produto funcional, é hoje a definição mais aceita, justamente considerando que vários RNAs que são transcritos, por exemplo, são RNAs não codificadores e que, por si só, já podem ser funcionais, como, por exemplo, os RNAs pequenos, interferentes, os microRNAs, os longos RNAs não codificadores, dentre outros RNAs que apresentam função. Bom, então analisando também as bases genéticas dos marcadores moleculares, nós temos que variações genéticas de um indivíduo em uma população ou em uma espécie podem ser do tipo variações a nível de genótipo ou também variações a nível de fenótipo, ok? As variações apenas a nível de genótipo dependem de mutações e recombinação, principalmente. Justamente porque, no caso, para que haja a variação do genótipo, que corresponde ao arranjo, organização e conteúdo de genes em um dado genoma, nós precisamos que haja, então, a formação de mutações, né? Ou a ocorrência de eventos de troca ou recombinação. E as variações metabólicas ou morfológicas, que correspondem, por exemplo, ao fenótipo, dependem não apenas do genótipo, né, das variações de genótipo causadas por mutações e recombinações, mas também a partir da ação do ambiente sobre esse genótipo, ok? Então, um conjunto de genes organizados de uma tal forma, né, e enriquecidos de tal forma, irá, consequentemente, codificar para um dado fenótipo. Então, indivíduos em uma população de uma espécie apresentam, consequentemente, níveis de variação herdável, ok? Então, dentro de população, de uma dada população, nós temos então diversos indivíduos que podem pertencer ou não a uma mesma espécie e necessariamente irão apresentar variações que são herdáveis. Nós temos aí uma diversidade, né, de variações genotípicas e fenotípicas entre indivíduos, como nós podemos, por exemplo, ver facilmente na população humana, de uma mesma espécie da população humana, e aí nós vamos ter então a variação que pode ser herdável, que é propagada ao longo de gerações. E tal variação pode ser detectada e rastreada utilizando-se o que podemos denominar de marcadores genéticos. Então, qual seria o conceito base dos marcadores genéticos? Os marcadores genéticos viriam a ser qualquer característica genética capaz de identificar indivíduos ou espécies que apresente, consequentemente, capacidade de detecção, sendo essa característica podendo ser morfológica, por exemplo, ou molecular. Bom, os mini satélites, por exemplo, utilizados na técnica de fingerprint de DNA, né, impressão digital de DNA, são um dos exemplos do uso de marcadores usados na área da genética. E há hoje uma vasta diversidade de marcadores genéticos desenvolvidos e de técnicas utilizadas para a sua detecção, sendo que boa parte dessas técnicas de detecção de marcadores genéticos se baseiam em ensaios morfológicos ou moleculares. Dentre as técnicas moleculares mais utilizadas encontram-se o Southern Blotting, PCR e sequenciamento. Bom, antes de falar das técnicas, nós precisamos pelo menos saber as características gerais, né, que são desejáveis nas técnicas de desenvolvimento e detecção de marcadores moleculares. É desejável que cada técnica apresente uma capacidade intrínseca de distinção de indivíduos em populações, ok? Uma certa facilidade de aplicação, uma certa precisão, ou seja, o grau de repetibilidade deve ser considerável. A técnica deve apresentar escalabilidade, né? Ela pode ser reproduzida então em larga escala, né? Com grande repetibilidade, e que o custo seja acessível para o grupo de pesquisa, o pesquisador ou laboratório de interesse.
Diversas técnicas foram criadas, então, para a geração de marcadores genéticos de diferentes tipos. E as técnicas normalmente podem ser classificadas de acordo com a característica-chave do marcador utilizado, sendo essas técnicas baseadas na morfologia, ou seja, em marcadores morfológicos. Então, as técnicas são ditas morfológicas, técnicas do tipo citológicas, quando baseadas na citogenética ou na histologia, técnicas bioquímicas, quando baseadas em marcadores bioquímicos, e técnicas moleculares capazes de detectar os famosos marcadores moleculares. Bom, dentre as mais proeminentes técnicas morfológicas, nós temos aquelas que foram propostas pelo pai da genética, Gregor Mendel, que verificou as primeiras características morfológicas associadas a variações genéticas, Ele que foi o pesquisador que pela primeira vez associou, características morfológicas com variações hereditárias, com variações propagadas ao longo de gerações. E aí, essas características morfológicas analisadas geralmente estavam associadas a um único gene, Sendo esse, muitas vezes, podendo ser um gene contendo um alelo dominante ou um gene contendo um alelo recessivo. As técnicas citológicas se basearam principalmente nos ensaios de Fleming e Benenden, em que se baseiam na análise do perfil de cromossomos nas células, que também é chamado de cariótipo, ok? Essas técnicas apresentam um baixo a alto custo, dependendo do tipo de técnica a ser analisada, tá? E aí, elas verificam variações na morfologia dos cromossomos que podem estar associadas a variações genéticas, tais como translocações, de fragmentos cromossômicos ou mesmo de cromossomos inteiros e rearranjos cromossômicos ou de partes de cromossomos. Alguns exemplos de técnicas de caracterização de cariótipos, ou técnicas citológicas ou também citogenéticas, são a coloração de Gienza, usando o corante de Gienza, e as técnicas de Fish e Sky, que nós iremos então tratar na próxima aula. As técnicas bioquímicas normalmente estão associadas com a detecção de compostos secundários, ou de metabólitos muito simples, tais como, por exemplo, os compostos secundários de plantas, como monoterpenos e flavonoides, que foram por muitos anos utilizados como marcadores genéticos. Esses marcadores, por exemplo, do tipo monoterpenos e flavonoides, estão associados, por exemplo, à resistência a patógenos. E ensaios bioquímicos de detecção de compostos secundários, como, por exemplo, ensaios de cromatografia gasosa, por exemplo, podem ser utilizados para a detecção desses marcadores. Porém, esses marcadores foram gradativamente substituídos pelas isoenzimas, que também iremos tratar nas próximas aulas. Dentre as técnicas então moleculares, baseado então na detecção e desenvolvimento de marcadores moleculares, nós temos então aquelas técnicas baseadas na análise das duas principais macromoléculas presentes nos seres vivos, as proteínas e os ácidos nucleicos. A análise de proteínas e ácidos nucleicos em seres vivos envolve, por exemplo, etapas de extração e purificação destas macromoléculas. É imprescindível que nós façamos a extração e a purificação de proteínas e ácidos nucleicos para que possamos analisá-los, ok? E as principais técnicas associadas à análise, após a extração dessas macromoléculas, e essas macromoléculas estão tidas como marcadores moleculares, são, entre as técnicas, a eletroforese, o Southern blotting, a reação em cadeia da polimerase e o sequenciamento. Então, falando de algumas delas, após a extração e purificação, por exemplo, tanto proteínas como ácidos nucleicos podem ser resolvidos via eletroforese. A eletroforese envolve, então, a aplicação de um campo eletromagnético, a partir de uma diferença de potencial elétrico, que irá, então, fazer com que amostras carregadas negativamente, ou positivamente, possam, então, migrar a partir da passagem em uma matriz eletroforética, uma malha eletroforética. E aí, então,
pela submissão a esse campo elétrico, nós podemos então separar as moléculas pelo tamanho a partir da malha, né, presente dentro dessa matriz eletroforética. Os principais tipos de eletroforese que nós temos, no caso hoje atualmente, que são os mais utilizados, são a eletroforese em gel e a eletroforese capilar, para análise de proteínas e ácidos nucleicos. Bom, dentre outras técnicas moleculares, nós também temos o Saudenblot, né, uma técnica desenvolvida em 75, no século passado, que envolve a transferência e hibridização de DNA, ok? Tal como nós vimos na técnica de fingerprint DNA, proposta por Alec Jeffreys, nós também utilizamos aqui, no caso, uma membrana resistente em que nós iremos depositar via capilaridade ou por uma diferença de potencial elétrico, né, os materiais de DNA que poderão ser revelados utilizando-se então uma sonda marcada radioativamente ou marcada com compostos fluorescentes ou luminescentes. E o Saudenblot, então, como nós vimos anteriormente, é utilizado para verificar polimorfismos, por exemplo, gerados a partir de sítios de restrição, ou seja, os locais que são utilizados para corte das enzimas de restrição. Enzimas endonucleases tipo 2 de restrição, né, ou enzimas de restrição, normalmente, são utilizadas nessa técnica, tá? Para gerar, então, esse perfil de fragmentação característico do Saudenblot. Então, nós também temos essa famosa técnica que muitos de vocês já conhecem, que é a reação em cadeia da polimerase, proposta por Kary Mullis, ok? Em que nessa reação nós simulamos o processo de replicação de DNA, porém in vitro, fornecendo todos os componentes de uma reação de replicação, né? O DNA mod, os iniciadores de DNA, no caso, os substratos, que são os nucleotídeos, né? Um tampão específico contendo um pH específico, uma força iônica específica, né? Sais, no caso de magnésio. A enzima polimerase, uma DNA polimerase específica, resistente a variações de temperatura, né? Obtida de termos aquáticos, e então um recipiente para o qual então colocamos todos esses componentes, E aí, então, em um processo cíclico de desnaturação, anelamento e extensão, podemos, então, amplificar uma dada amostra de DNA, por exemplo, né? No ciclo da reação em cadeia da polimerase. E aí, então, a partir de uma única amostra, por exemplo, pela quantidade de ciclos que nós utilizaremos, nós podemos, então, fazer N cópias dessa primeira cópia que foi utilizada, ok? E aí então podemos amplificar e muito uma amostra de DNA inicial. Nós também podemos utilizar a técnica de sequenciamento de DNA, que foi pela primeira vez desenvolvida por Sanger, né? A técnica de uso de dideoxinucleotídeos, né? Que foi proposta por Sanger e colaboradores em 77, no qual com o uso de dideoxinucleotídeos, era possível então que nós promovêssemos a parada do processo de replicação, né, de polimerização do DNA. E esses dideoxinucleotídeos, né, que não continham então uma hidroxila no carbono 2, né, da pentose, também apresentavam a presença de um fluoróforo, né? O hidroxila no carbono 3, eles também apresentavam a presença de um fluoróforo ligado covalentemente ao nucleotídeo. E aí, então, o fluoróforo é capaz de ser detectado usando-se então um laser que era utilizado contra um gel de capilar, ok? E aí, então, esse laser fazia então com que o fluoróforo emitisse um perfil de um espectro de fluorescência que poderia então ser detectado a partir do detector e gerar então o famoso cromatograma, né, que é o perfil de picos no qual nós temos então a fluorescência, uma fluorescência específica para cada tipo de fluoróforo, né? E cada uma das bases, dos nucleotídeos
dos dideoxinucleotídeos apresentava então um foróforo específico que nos dava então a ideia perfeita da sequência, né, ou quase perfeita, na verdade, da sequência de nucleotídeos do nosso DNA-alvo. E quase 40 anos depois, a técnica de sangue vem sendo substituída pelo sequenciamento de nova geração, ou NGS. Diversas plataformas de NGS em larga escala foram desenvolvidas a partir de diferentes tecnologias, como por exemplo a tecnologia 454 da empresa Roche, o Ion Proton da empresa Life Technologies, Illumina, inicialmente da Solexa, que depois virou a própria Illumina, no caso, o Solid também da Life e o PacBio da Pacific. E aí, todas as plataformas de sequenciamento de nova geração vêm então sendo utilizadas gradativamente na detecção e desenvolvimento de novos marcadores genéticos, sobretudo dos marcadores moleculares. E alguns exemplos, né, de tecnologias NGS, nós temos aí a Illumina, que apresenta a maior escalabilidade no mercado, né, na geração de dados, em que nós temos então fragmentos que, ligados a adaptadores, podem então se ligar, por sua vez, em uma lâmina, que é chamada de flow cell, em que, num esquema de PCR, denominado de PCR em cluster, né, nós podemos então ter um sequenciamento em grande escala, tá, de fragmentos de DNA. Enquanto que no PacBio, por exemplo, o comprimento é mais privilegiado, né? E aí essa plataforma pode gerar, então, o maior comprimento do mercado, gerando, então, amplicons de grandes extensões, ok? E também usando uma polimerase que é fixada dentro de uma canaleta e pode, então, gerar, a partir de uma grande processividade, grande capacidade de adição de nucleotídeos, fragmentos muito maiores do que gerados pela Illumina, por exemplo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de introdução aos marcadores moleculares. Na próxima aula, nós iremos então introduzir e falar mais dos marcadores genéticos, os quais os marcadores moleculares estão inseridos, e também os tipos e características de todos os marcadores genéticos. É isso. Então, vejo vocês na próxima semana. Um forte abraço a todos.